Nós temos escravos hoje em dia? Há pessoas que são escravas? Será que não? Quem é que trabalha num serviço que, na verdade, não gosta de fazer ou gostaria de fazer outro? Todo mundo trabalha no que gosta ou alguém trocaria o seu trabalho? Quando você está na segunda-feira, das 8 às 5 da tarde, você está exatamente no local que você gostaria de estar? Ou alguém preferia estar na praia, no Parque Ibirapuera? Quem amanhã trocaria o lugar que estará no trabalho por uma praia, no Caribe, por exemplo? Quem trocaria aqui? Alguém trocaria? Todo mundo. Mas por que a gente não troca? Não troca nem pelo Guarujá, que é mais perto. Por que a gente não pode trocar? Por que amanhã, das 8 às 5 da tarde, a grande maioria estará num lugar que, na verdade, não é o lugar que gostaria de fato de estar? Porque se pudesse estar na praia, estaria na praia, ou num teatro, ou num cinema. Aí eu faço a pergunta, será que nós não temos escravos hoje? Nós somos escravos de certa forma, porque vendemos a nossa liberdade diária em favor de um ganho financeiro, porque precisamos viver e sobreviver. Somos escravos do pecado. Esse é o resultado do pecado. Não é que o patrão é nosso escravo. O patrão, na verdade, também é outro escravo. Se ele pudesse fechar as portas da empresa e só ficar na praia, ficaria. Então, todos nós seres humanos somos escravos desse grande sistema que o pecado criou. Porque antes do pecado, nós comíamos do jardim tudo que estava lá. Mas após o pecado, Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso, na verdade, é uma maldição, mas também é uma bênção. Porque Deus prometeu recompensar o nosso trabalho. Aquele que trabalha, aquele que sua, terá o seu ganho, terá o seu pão. Então é uma bênção, mas também é uma maldição. É resultado do pecado. No Antigo Testamento e no tempo de Jesus também, nós vemos escravos de verdade, né? O que nós temos como figura de escravo havia ali também na época de Paulo no Novo Testamento. Onésimo, que Paulo cita na Epístola ao Filemão, era um desses escravos. E o engraçado é que muitos desses escravos, naquela época em Roma, tinham condições de vidas melhores do que um trabalhador hoje que ganha um salário mínimo. Hoje um trabalhador que sobrevive com um salário mínimo tem uma vida pior do que um escravo romano. Come pior, tem uma saúde pior e tem um sistema público pior do que um escravo romano, do que Onésimo, por exemplo, tinha à disposição durante o apogeu do Império Romano. O que isso tudo tem a ver com a nossa situação de vida, nosso trabalho? A verdade é que nessa condição de escravidão, tanto Onésimo como nós e as outras pessoas, nós roubamos uns dos outros tempo, dinheiro, dignidade, felicidade e assim por diante. Quem aqui nunca roubou de um caixa de supermercado ou de banco um pouco da paz de espírito que ele tem? Quem aqui nunca brigou numa fila de banco com um atendente? E ao fazer isso a gente está roubando daquele atendente o quê? A paz de espírito, né? Ele vai ficar chateado, vai ficar irritado, vai ficar bravo. Por que a gente rouba do caixa de banco a paz de espírito que é dele? Porque o banco rouba da gente o tempo que a gente está lá esperando. Então é um roubando do outro. Alguma coisa, não é verdade? Todos nós somos ladrões. Porque a gente rouba do nosso próximo o tempo, a dignidade e tantas outras coisas mais. Roubar não é apenas pegar o dinheiro ou o bem que é do outro, mas é tirar do outro a sua saúde, o seu tempo, a sua paz de espírito, a sua felicidade diária. Isso também é roubar. Quem nunca roubou da sua mãe ou do seu pai uma noite de sono, porque esqueceu de avisar que estava com os amigos e iria chegar mais tarde? Quem nunca roubou do seu filho um pouco da saúde porque passou um pouco da conta na cinta ou no castigo físico? Quem nunca roubou do seu filho um pouco da saúde, deixando marcas em seu corpo pelo excesso de zelo ou pelo excesso de severidade no castigo?
todos nós roubamos dos outros muitas outras coisas, essa é a verdade. E lá na Epístola a Filemão nós temos o retrato de um escravo de verdade, não tinha liberdade para ir e vir, ele tinha que servir a Filemão. Temos esse escravo roubando de Filemão um pouco de dinheiro, provavelmente. A ideia que nós temos é que Onésimo recebeu uma quantia para comprar alguma coisa, apesar disso não estar na Bíblia, mas é a ideia que Paulo passa. Onésimo pegou essa quantia e, em vez de comprar no mercado que devia comprar, ele viu aquele dinheiro e falou: é agora que eu vou para Éfeso. Filemão vivia em Colossos, na região de Colossos, né? E aí o Onésimo falou: vou fugir de Filemão para Éfeso, que é uma cidade perto, mas é uma cidade imensa, ninguém vai me achar lá. Quis o Espírito Santo que Onésimo fosse parar na cadeia com Paulo. Paulo estava preso na penitenciária de Éfeso. E lá, Onésimo, em contato com Paulo, creu no Evangelho, acreditou que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Onésimo, que era um ladrão, era um escravo, ao ouvir o Evangelho, teve a sua vida convertida. A ação do Espírito Santo em Onésimo foi uma ação magnífica, assim como é magnífica a ação do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa que se deixa tocar pelas mãos, pelos dedos santificados do Deus triuno. Onésimo creu no Evangelho e aceitou o desafio de voltar para o seu dono, de voltar a Filemão. Não mais como um escravo, mas como irmão na fé. Por que que isso para Onésimo era, na verdade, um ato de coragem? Porque ao voltar a Filemão, Onésimo se colocava debaixo das leis romanas. E o que que a lei de Roma dizia de um escravo fugitivo? Qual era a pena para um escravo que foge em Roma? Era a pena de morte. Onésimo estava voltando a Filemão e sabia que se Filemão o acionasse na justiça, ele, Onésimo, seria morto, executado pelos soldados romanos. Vejam a coragem de Onésimo. A única garantia que Onésimo tinha de sobreviver era aquela carta que Paulo escreveu a Filemão, que Onésimo levou com ele. E é nessa carta, então, que nós lemos com a Karina, que Paulo fala a Filemão: Filemão, você é meu filho em Cristo, por isso você me deve muitas coisas, mas eu não vou te obrigar a fazer o que eu vou pedir. Eu quero que você faça de livre e espontânea vontade o que eu quero te pedir. E o que Paulo pediu? Que tratasse Onésimo como não mais um escravo, mas um irmão na fé. Porque Onésimo, diz Paulo, é meu filho gerado nas correntes. Por quê? Porque Onésimo foi convertido na prisão com Paulo. Por isso era um filho de Paulo gerado nas correntes. E Paulo diz: se eu pudesse, eu faria com que Onésimo permanecesse comigo, porque ele está me sendo muito útil, mais útil do que ele era para você, mas eu não posso fazer. Porque a minha consciência não permite roubar, né, o que é do outro. Não me permite fazer com que Onésimo desobedeça toda a lei para permanecer comigo para o meu próprio bem. Lembram que Paulo, nesse momento, está ficando cego. E Onésimo certamente seria uma grande ajuda para o apóstolo já quase cego. Mas Paulo aconselha Onésimo a voltar a Filemão com essa carta de recomendação. Será que Filemão recebeu Onésimo e não o levou à justiça? Será que Filemão perdoou o roubo daquela quantia? Até porque Paulo escreve, né? Paulo fala, com as minhas letras aqui, eu assino, Paulo, pagarei tudo que Onésimo deve. Será que Paulo teve que desembolsar dinheiro para restituir a Filemão? Provavelmente não. Como que nós sabemos isso? Porque essa carta a Filemão é uma das poucas cartas de Paulo, né? Uma das poucas não, mas de algumas das cartas de Paulo, que não resta dúvida de que foi Paulo mesmo que escreveu.
Nenhum pastor ou padre da época do concílio de Nicéia, onde se chegou ao cânon bíblico, né, aos livros que nós temos, ninguém falou, eu acho que essa carta a Filemão é estranha. Né? Apocalipse teve dúvidas, uma outra carta de Paulo, alguém também levantou a mão, falou, nunca ouvi falar. No fim se chegou no consenso, nós temos o Novo Testamento. Mas a Epístola a Filemão foi assim, não, de fato, essa carta é de Paulo mesmo, sem dúvida alguma. Filemão guardou a carta e passou à igreja de Colossos, que guardou a carta também entre os livros sagrados, até que chegou no 3º século e trouxeram essa carta de Filemão às outras igrejas, e muitas tinham cópias dessa carta de Paulo a Filemão. Tamanha foi a fama dessa carta. O que tem de mais nela? Ela não ocupa nem uma página da Bíblia. Para os olhos modernos, a gente até acusa Paulo, dizendo assim, nossa, mas você como apóstolo devia aconselhar Filemão a libertar o escravo. Porque você, Paulo, escreveu em Colossenses, em Gálatas também, não há grego nem romano, não há liberto e nem dono, né? Todo mundo é livre, todo mundo é igual perante Deus. Né? Paulo não fala isso para Filemão. Por que será? Porque Paulo espera que Filemão tenha essa atitude de livre e espontânea vontade, sem nenhum sugestionamento. Uma coisa é quando alguém manda você fazer algo e você faz. Outra coisa é quando você faz de livre e espontânea vontade. Espera-se do cristão que ele não precise de ninguém atrás dele ordenando o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Porque ele sabe pelo Espírito Santo o que ele deve fazer. Alguém aqui tem dúvidas do que pode ou não pode fazer na vida? Geralmente, se você tem dúvida, é porque você não deve fazer. Né? A gente, às vezes, pega alguns jovens que perguntam, pastor, eu devo ir à balada? E eu falo, se você tem dúvida, então você não deve ir, porque algo há de errado lá, para você estar na dúvida. Ninguém pergunta assim, pastor, devo comer arroz e feijão? Porque sabe que tem que comer. Então não há dúvida das coisas certas, mas das coisas erradas, às vezes a gente tem alguma dúvida. Há dúvidas reais, né? Há dúvidas de fato que são reais, mas essa dúvida que a gente já mais ou menos sabe a resposta, mas pergunta querendo ouvir, vai lá, faz, está tudo bem? A gente sabe que é errado. Agora, aquela dúvida da real, a gente de fato não tem resposta, né? Por exemplo, tem dúvidas como, pastor, um jovem escreveu lá na Gelb, pastor, a gente pode dançar no baile, né, a valsa? E essa era uma dúvida real, porque a pessoa achava que a dança podia ser assim, algo escandaloso, né, para o ambiente onde ela vivia. Então, às vezes é uma dúvida real, não é aquela, eu quero ir dançar e diga que eu tenho que ir. É aquela, eu tenho que dançar, mas eu não quero, só quero descobrir se é certo. Essas dúvidas reais, a gente leva ao Senhor Jesus, lê na palavra, estuda e Deus nos responde. Mas as dúvidas que a gente já sabe a resposta e só quer ouvir o sim de alguém para ir fazer, a gente sabe que é errado o que a gente está perguntando. Então, muito cuidado quando a gente joga nas costas dos outros a coisa errada que a gente fez. Porque nesse tipo de dúvida errada, a gente ouve o sim de alguém e vai e faz. E aí dá a coisa errada, a gente fala o quê? Eu fiz porque fulano deixou. Né? E aí a gente ouve o que dos nossos pais quando a gente fala isso? Se fulano fala para você se jogar da ponte, você se joga então, né? Você sabe que é errado fazer e fez porque fulano mandou? Né? É mais ou menos essa atitude que não se espera do cristão. Que aquilo que é certo não fique em dúvida, mas ele vá e faça o que é correto. Né? Paulo esperava isso de Filemão e provavelmente Filemão fez, concedeu liberdade a Onésimo. E muito provavelmente Onésimo continuou trabalhando com Filemão. Por que será, né? Há histórias nas tradições das igrejas do Oriente de que Onésimo foi um bispo em algumas daquelas igrejas ali de Colossos, Éfeso e a Galácia. Né? Onésimo continuou fiel a Filemão. Por quê? Agora como livre, como trabalhador. Porque aquele que é agraciado com um ato de bondade, responde com bondade. Onésimo, ganhando a liberdade de Filemão, diz, eu quero continuar servindo ao Senhor.
nem que seja por um salário, mas eu vou continuar debaixo da tua proteção, ó Filemão. É assim que é com o cristão. Nós somos libertados por Jesus da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do diabo e nem da morte. E, no entanto, gostamos e desejamos servir a Deus. Não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade. É por isso que nós viemos ao culto, não porque somos obrigados, porque se nós somos obrigados a vir, não devemos vir. Mas se nós viemos à igreja hoje com o espírito de gratidão a Deus, abrindo mão da corrida, abrindo mão de várias outras coisas para estar aqui por livre e espontânea vontade, é porque algo muito maior, né? O amor de Deus tocou os nossos corações e nos fez estar aqui. Por que pai e mãe abrem mão da sua liberdade para ter filhos? Porque o amor de Deus e o amor pelos filhos toca o coração de um homem e uma mulher, e eles abrem mão da sua saúde financeira às vezes, do seu tempo, para ter filhos e criá-los com amor e carinho. Não porque são obrigados, mas porque o amor que há no coração faz homem e mulher desejar ter e criar filhos. Por que muitas vezes temos que aturar uma esposa chata, mal-humorada, ou um marido relaxado, que deixa tudo sujo em casa? Né? Porque o amor que Deus dá a nós, e o amor que nós temos pelo nosso marido e esposa, nos faz também aturar os defeitos, não porque somos obrigados, mas porque nós desejamos isso. Porque nós queremos agradecer que aquela companhia que vive conosco é uma companhia maravilhosa. A nossa esposa chata é também a esposa que nós amamos. O marido porco, relaxado, é o marido que nós amamos. E assim vivemos juntos, felizes. Continuamos roubando uns dos outros tempo, saúde, irritação e assim por diante. Mas isso não é mais importante. Porque em Cristo Onésimo foi perdoado. Em Cristo Filemão, que roubou de Onésimo a liberdade, Filemão foi perdoado. Em Cristo Paulo, que desejava roubar o escravo de Filemão, mas não roubou, foi perdoado. Em Cristo nós que roubamos dos filhos, dos pais, dos amigos, do patrão, dos empregados, várias coisas, fomos perdoados. E o que Deus espera então de nós agora, a partir de agora? Que a gente roube menos. Que a gente pense 2 vezes antes de xingar o caixa do banco ou do supermercado. Que a gente pense 2 vezes antes de passar demais o castigo físico de um filho. Que a gente pense 2 vezes antes de irritar o pai e a mãe com os pedidos de mimimi que os filhos às vezes têm. Eu quero tênis, eu quero não sei. Que a gente pense 2 vezes antes de fazer isso. De roubar dos nossos pais a sanidade mental, às vezes. Que a gente pense 2 vezes antes de roubar de marido e esposa, aquele momento de calmaria que se tem diante de alguma coisa que se gosta de fazer. E que ao pensar 2 vezes e ainda roubar alguma coisa, que possamos juntos chegar diante de Deus e dizer: Deus, perdoa mais uma vez esse Onésimo que eu sou, que continua roubando e continuará roubando. E Deus, que é misericordioso, lá do alto dos céus, olhará para nós com sua misericórdia, dará um sorriso e dirá: eu sei, é assim mesmo. O pecado ainda habita em você, mas graças a mim, né, o amor habita no seu coração e por isso você está perdoado. Esse é o Deus maravilhoso que tem. Ele poderia nos acionar na justiça e nos levar à morte e à condenação. Mas ele preferiu escravizar o seu filho, Jesus, para morrer em nosso lugar como um ser humano miserável e pecador, que ele não era, que nós somos, mas ele fez isso em nosso lugar, para nos dar de graça a liberdade que Onésimo não merecia, que nós não merecemos e nem Filemão merecia. Vivamos essa liberdade plena, né? Olhando para Jesus, não como um Senhor de regras, mas como um Senhor de perdão. Que a nossa vida e a nossa boca possa mostrar aos outros que o Deus que nós adoramos nessa igreja não é um Deus de regras, ou de leis, ou de picuinhas, mas é um Deus libertador, é um Deus de perdão, é um Deus que ama.
Esse é o nosso Deus, que não está anotando o valor do nosso roubo, mas está perdoando tudo. Que Ele contamine, no bom sentido, o coração de vocês e o meu também, com a graça, com o perdão e com o amor. Amem abundantemente, meus queridos irmãos. Amém.